Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, como vocês devem estar acompanhando, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí sobre otimização tributária no agronegócio, nome complicado aí, mas que nesses tempos aí, justamente aí de pandemia, de isolamento social, pode trazer aí algum refresco no caixa das empresas aí do setor do agronegócio, que muitas vezes não sabe que tem direito a alguns recursos aí que estão perdidos aí no meio da nossa burocracia. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o André Ricardo Teres, da Red Consultoria. O nome já é bom. André, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Opa, Ronaldo, tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Isso é importante, levar essa mensagem, né, para as agroindústrias, para os produtores rurais, para a pessoa do agronegócio, né, que assim, é o carro-chefe do Brasil e volta e meia ficam bastante esquecidos, né, ficam só naquela briga lá com o governo o tempo todo por melhoria e, na verdade, só eles que carregam o país. E Muito falando bem, um meu pouco caro. da... É E justa... você falando... Muito Pode falar, bem. Ronaldo. Eu queria que você, justamente nesse começo, você pudesse dar um brevíssimo perfil aí de quem que é a Red, por favor. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. A Rede Consultoria, a gente juntou alguns profissionais, assim, com média de 20, 15 anos de experiência na área tributária. No caso, eu mesmo, pessoalmente, eu vim de uma consultoria Big Four, depois tive a oportunidade de trabalhar na ArcelorMittal, empresa de aço, depois na Fibra Celulose, que agora, hoje em dia, ela é a Suzano, Perfeito. né, de celulose e papel. E foi onde eu tive mais contato com a questão do agronegócio e percebi como é importante esse setor e que, contrariando, né, o que falam muito, existem muitas questões tributárias que impactam no negócio, impactam no resultado final e que são esquecidas ou desprezadas, às vezes por falta de conhecimento, ou porque as vendas, não vou dizer nem venda urbana, né, Ronaldo, mas vendas rurais que tem, de que não tem muito o que buscar quando você fala de agronegócio. Perfeito. E dentro do que você pontuou aí, a Red justamente está desenvolvendo aí a prestação de serviços nessa questão aí de otimização tributária aí para as empresas do agronegócio. O que seria isso, André? Vamos lá. A otimização tributária, a gente desenvolveu esse produto o quê? Primeiro, tinha aquela ideia lá atrás de diagnóstico fiscal. Chegar lá e ver o que a empresa fez errado, apontar os erros. Depois veio uma ideia só que tem muito no mercado de recuperação de créditos. Eu vou lá, vou recuperar seus créditos. A gente veio com um conceito diferente. Vamos fazer a otimização tributária. O que é isso? Eu pego o seu negócio, analiso todas as possibilidades possíveis que tem, usando a parte tributária, as oportunidades, decisões, legislação, e como você faria para quê? Para que o tributo no seu negócio ele parasse de ter impacto que tem. Ele colocasse você em pé de igualdade com todos os players do mercado. Ou seja, aquele negócio de você ter aquele efeito nulo que chama, né? Você chegar no Isonomia, né? isso aí, exatamente. Todo mundo tem a mesma oportunidade. E aí agora a gente começou a perceber, e até por questão até dar parabéns, né, porque o agronegócio é o que está salvando o país mais uma vez, está segurando a onda aí com a questão das boas safras, que são méritos próprios dos produtores rurais, a gente chegar e ir para o caminho de seguinte, vamos ajudar esse pessoal também para que o tributo não atrapalhe mais o negócio. E aprenda e busque aquilo que ele fez para trás. Qual é o nosso acidente? Olha para o passado. A gente busca tudo aquilo que você, para trás, por algum motivo, você não aproveitou ou recolheu a maior. A gente ajusta você para hoje. Você tem seu efeito caixa imediato nos próximos 5, 6, 12, 18 meses. E a partir dali, você começa a ter uma redução efetiva de sua carga tributária. Você não vai mais ficar acumulando, não vai mais ficar pagando a mais. Você vai saber como você faz para pagar só o que realmente é devido, de tributação na sua cadeia como um todo. E esse cenário aí no agronegócio, como é que está esse cenário? Tem muita coisa que está sendo paga que de fato não deveria estar sendo paga? Como é que está isso? Sim, temos melhorado bastante, Ronaldo, com o tempo. Algumas empresas, né, já estão começando a buscar. Tem alguns clientes nossos que estão buscando esse trabalho, alguns clientes também de outras empresas estão buscando esse trabalho, mas tem muita coisa para trás. A gente até toma um susto. A gente vai olhar, pô, o agronegócio, a gente começou nesse formato.
Vamos dar uma olhada numa empresa de cereais, milho, soja, tal. Falou, não tem muito o que fazer, cereal, tal, ela produz, compra de produtor, pessoa física, exporta, mas vamos dar uma olhada. E nos surpreendemos com os resultados. Uhum. Muitas situações que eles não aproveitavam, e uma empresa grande falou, pô, se essa empresa com essa estrutura deixou passar essas oportunidades, imagina aqueles que não têm essa estrutura, não têm esse perfil de buscar oportunidades tributárias. Devem estar pagando muito mais, ainda sofrendo muito mais essa parte tributária. Então, temos diversas oportunidades, sim, ao longo da cadeia. E essas oportunidades aí estão atreladas, vamos dizer assim, a quais mais tributos? Dá para elencar algo nesse sentido? Dá sim. Vamos lá. Questão de ICMS, Ronaldo, a gente não tem muito o que mexer, porque o ICMS, via de regra, né, ao longo da cadeia, depende do produto rural. Mas quando está falando assim da grande massa, voltada dos 70% dos produtos rurais, eles falam de diferimento. Né? Então, o ICMS é para a cadeia na frente, vai diferir. Quando eu falo de exportadores, vamos bater naquela famosa Lei Candir, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, se você quiser. Uhum. Mas, assim, a grande questão hoje, que tem que ter muita atenção, é quando fala de PIS e COFINS. Todas as operações, tem que olhar toda a sua cadeia e botar isso à luz da legislação, dos entendimentos e do julgamento sobre PIS e COFINS. Estamos falando de 9,25% do valor da fatura. Então, assim, é relevante para a operação. Muito bem. E dentro dessa questão aí do universo da cadeia produtiva e do agronegócio, é possível identificar quais elos, vamos dizer assim, ou quais segmentos têm mais oportunidades? Vamos dizer assim, por exemplo, são as empresas de insumos, ou são as agroindústrias, usinas de açúcar e etanol, transportadores? Eu queria que você pudesse falar um pouco justamente de que tipo de oportunidades tem em cada um desses segmentos. Vamos lá. Quando a gente parte para a indústria de insumos, né, o comecinho da cadeia, né, onde eles fazem fertilizantes e insumos. A ideia é que eles olhem toda a sua parte produtiva. Além de ter mais oportunidades, porque a rigor, eles não são nem enquadrados como agroindústrias. Então, eles são tratados como empresas normais e aí tem toda a oportunidade nas suas cadeias. Apenas que a saída deles, né, em grande parte dos seus produtos, se for exclusivamente para insumos, fertilizantes, eles serão saídas sem tributação, a depender do produto. Tem que ter muito cuidado com a questão das classificações fiscais de mercadoria que mudam o tempo todo, para ver questões de IPI, questões de PIS e COFINS. Quando você parte para transportes, aí que está o grande ponto. O transportador é o grande ponto dessa cadeia, porque ele está em todas as fases, ele pega o fertilizante, leva para a agroindústria, ele pega do produto rural, leva para a agroindústria, ele pega da agroindústria, leva para o mercado, leva para a exportação, e todos esses itens, essas cadeias, tem que observar algumas coisas. Tem que observar ICMS, tem que observar PIS e COFINS, insumos, EPIs, até pedágios, Ronaldo, tem que observar essas questões para questões de fim de creditamento. Então, na parte do transporte, existem inúmeras oportunidades que não estão sendo observadas para toda a cadeia da agroindústria. Quando nós falamos de usinas, você deu o exemplo de usinas de etanol, de açúcar, né? São bem relevantes e ficam nesse jogo, né? Ou etanol, ou açúcar, transforma para lá, transforma para cá, exporta, não exporta. Ele é bem interessante. A gente tem que observar oportunidades desde o plantio da cana. Porque nós estamos falando de exaustão, de plantação, estamos falando de caminhões, depreciação, da mão de obra permanente ou volátil, estamos falando de peças de manutenção. E hoje em dia não tem mais aquela ideia de só o que é ter contato, como antigamente. Vou tomar crédito só da minha esteira que puxa a cana para moer e fazer. Não é isso. Tem vários itens ali, ao longo de toda a sua cadeia, desde assistência médica para funcionários, etc., que não estão sendo observados. Então, tem N oportunidades. E na agroindústria, como propriamente dita, que vão partir para as granjas, para feijão, arroz, para milho, soja, etc., tem situações, mas o grande passo é observar aquele item que muitos deles ainda estão na pessoa física ainda, né? A gente tem que chegar e dar uma olhada nisso, talvez. Mas também tem muitas oportunidades, tem que ver como é que é a entrada deles e a saída, o que eles entregam no final. Perfeito, André. Não precisa, obviamente, citar nomes e tudo mais, mas eu queria que você consegue dar um exemplo de algum case aí do que a Rede já desenvolveu nesse aspecto aí da otimização tributária no agronegócio e o que isso resultou aí para a empresa em si, uma redução de carga tributária, uma injeção na veia de recursos. Dá para contar algo nesse sentido? Temos sim. Temos, por exemplo, um case interessante de uma empresa que é
de grãos, né? Aí tinha um trabalho muito redondo, muito bom, né? Que se achava de acordo com o mercado entendia, de créditos tributários. E aí, quando a gente deu uma revisada, chegamos em mais 3, 4 milhões de reais de crédito. Ou seja, o porte da empresa não é um absurdo de coisa, mas que quer não, ainda mais hoje em dia, falar 3, 4 milhões de caixa é fantástico. E isso foi interessante, porque como eu exportava, a gente chegou, Ronaldo, e fez aquele pedido de restituição do PIS e COFINS. E aí, em 30 dias, o governo botou na conta da empresa metade desse pedido. E os outros, e vai analisar, daqui em até 5 anos, analisar o restante. Mas então, isso temos mais 2 ou 3 pedidos dessa própria empresa nesse mesmo sentido. Então, falando de injeção de caixa, empresa de grãos, que a rigor não poderia tomar quase crédito nenhum. Mas qual foi o X da questão? Fundamentamos e conseguimos o enquadramento dela como agroindústria. No final. Entendeu? Perfeito. Pode continuar. Interessante, nós tínhamos uma empresa que era assim, no estado da Bahia. Ela fazia toda a cadeia. Então, ela vai desde o produtor rural, vai buscar, né, processava os itens dela e até vendia nos departamentos, né, tipo sacolão, coisa desse tipo. Uhum. Então, nós identificamos que o gasto que ela tinha na cadeia com o transporte, ela não estava aproveitando com a frota própria dela. Então, vimos créditos de manutenção, de combustível, como se fosse uma transportadora prestando serviço para ela. Então, aí deu um valor significativo também nessa operação, por isso que não estava aproveitando, porque entendia que era agronegócio e como o produto dela não era tributado, ela achava que não tinha direito, porque o frete deveria seguir o mesmo conceito do produto principal, que é, se não me engano, arroz, feijão, coisa desse tipo. Correto. Agora, bom, é uma pergunta que eu tenho de fazer, com certeza, como jornalista. Me diga isso, na verdade, essa otimização não é um drible da legislação. Na verdade, são encaixes que são feitos de acordo com a lei, né? Isso aí. Pô, e bacana você perguntar isso, porque tem aquela mística, né, Ronaldo, que fala assim, não, vamos buscar as brechas da lei. Não é isso. A questão é a seguinte, tem situações, como a nossa legislação é muito extensa, e a Constituição falou muita coisa sobre tributário, então apareceram várias normas embaixo que vão conflitando e que precisam de interpretação. Nós temos que pensar que quando a gente falou quando tem questões tributárias que foram definidas na legislação inicial, que no Brasil só fazia exportar cana e café naquela época. Hoje o Brasil exporta tudo. Uhum. Hoje o Brasil é o maior de soja, se eu não me engano, laranja, muito importante. Tem N itens hoje em dia. O agronegócio brasileiro hoje é uma coisa enorme. Tem muitas coisas que nem existiam há 10 anos atrás, que hoje fazem parte. Dito isso, a gente tem que começar a observar como que a gente enquadra essa qual situação. Por exemplo, tinha na legislação, quando foi feito o PIS e COFINS, diz crédito de PIS e COFINS sobre aluguel de máquinas, equipamentos industriais, prédios. Então, imaginou-se que isso só poderia ser aplicado para empresas urbanas ou para indústrias. Pô, e a fazenda que eu arrendo? Para plantar eucalipto, ou para plantar café, ou para plantar cana. Isso não é aluguel de um estabelecimento, um equipamento, um terreno para poder fazer a produção rural? E aí brigamos e o Conselho de Fazenda já falou, sim, tem direito, sim. A empresa, quando ela arrenda um terreno, ela chega e tem direito a uma crédito de PIS/COFINS assim como se fosse uma indústria normal. Quem tem que entender? A agroindústria, ela é uma indústria também. Só que, em vez de ter um prédio, ela tem um terreno. Em vez de ter uma sacola, ela tem uma planta. E aí, mas é indústria. Correto. E esse trabalho, enfim, de otimização tributária no agronegócio, tem encaixe justamente nessa questão aí, pode trazer resultados positivos, por exemplo, para fazendas, grandes propriedades, enfim, que ainda estão sob o guarda-chuva de CPF, mas se tornarem CNPJs, podem ter resultados fiscais mais positivos? Sim, e na verdade, isso é importantíssimo, esse ponto que você levantou, Ronaldo, porque a gente tem uma boa parte, né, do agronegócio na informalidade ainda, na pessoa física, né? São os produtores rurais. E, na verdade, não são nem pequenos, não, já são produtores rurais significativos, com fazendas relevantes, que até hoje eles estão no nome do avô, né, do pai e assim diante. E nós estamos tendo muito pedido de alguns clientes
para justamente fazer isso, começar a profissionalizar essa relação em 2 pontos. Prevendo a sucessão, que é um ponto importante, e 2, profissionalizando e vendo como fazer melhor a questão da operação deles. Quando fala de você virar CNPJ, não é só virar o CNPJ, é você entender o seu negócio, o agronegócio, como empresa mesmo. E aí você começa a emitir nota, créditos fiscais, e você viabiliza seu acesso até os grandes players do mercado. Porque enquanto você é pequeno, você não é pequeno, mas você age como pequeno, você sempre fica no meio, na mão de um intermediador que vai fazer isso, vai comprar de ti e vai emitir uma nota para o outro que precisa, que você não tem. Outro ponto importante, pessoa física, a tributação é sempre 27,5% na cabeça. Quando fala de pessoa jurídica, você faz um trabalho interessante de otimização tributária, você pode até zerar a sua carga tributária, se você for produtor rural do começo da cadeia. Então, tem que chegar e dar uma pensada nisso e fazer conta, às vezes funciona. Então, benefícios diretos, sucessão fica mais tranquila, profissionalização e a situação, e talvez até zerar a sua questão tributária, no começo da cadeia. Perfeito. Na verdade, essa transformação aí, como você muito bem pontuou, torna o negócio mais profissional, faz com que, vamos dizer assim, ele tenha um ambiente mais propício, por exemplo, à obtenção de crédito com taxas mais reduzidas, né? Perfeito. Até uma atração de investimento internacional ou de fundos de investimento, né? Acaba influenciando nesse aspecto também, né? Perfeito, isso aí, exatamente. Porque a primeira coisa que você vai pegar um dinheiro no banco e pede seu balanço, seu balancete, seu faturamento. O pessoal física vai fazer isso como? Vai pedir fazer um livro caixa e mostrar. Aí vai ter que dar a própria fazenda dele em garantia, ou vai ter que dar um aval da esposa, coisas desse tipo. Então, quando você faz o negócio, você separa isso um pouco da sua vida pessoal, você profissionaliza. Existem situações até que o banco, a depender, ele entra no negócio para poder botar um dinheiro. E é o dinheiro mais barato que tem quando ele entra no negócio. Você fica aberto para os players internacionais. Tem grandes empresas internacionais procurando parcerias de café, de soja, de milho, de trigo, de tudo aqui no Brasil. Mas como pessoa física não é possível fazer. Então você precisa, se você vai jogar o jogo mesmo do agronegócio, ficar importante, passo 1 é esse, Ronaldo, é se profissionalizar e virar empresa. Não tem jeito. Perfeito, André. E me conta uma coisa, esse trabalho de otimização tributária, ele é só para grandes empresas, grandes produtores, médios, ou pode ser acessível também a um pequeno produtor, por exemplo? Você tem ideia, Ronaldo, a gente só não está fazendo hoje por questões de material, mesmo de pessoas, mas estamos em desenvolvimento com o Simples Nacional, porque o Simples Nacional ele tem um fator específico e ele vai e você roda um sistema e consegue dar o resultado para o cliente, realmente Simples Nacional. Orientamos como fazer, mas buscar para trás, a gente precisa rodar um sistema para do volume de informações. Quando você fala de tamanho, o nosso honorário é só sempre percentual do resultado. Então, aquilo que eu brinco, um percentual de 10 mil ou percentual de 100 mil, de 1 milhão, é percentual. Então, a gente não olha muito o tamanho da empresa, não. Nossa ideia hoje, realmente, é tentar democratizar essa questão, desmistificar essa parte tributária. Inclusive, eu brinco muito, o meu sonho é que essa otimização tributária, Ronaldo, tenha prazo de validade. Ou seja, eu quero que daqui a uns anos a gente não precisa fazer isso, a gente fique fazendo só a partir dali para frente. Não precisa mais ficar corrigindo para trás que as pessoas fizeram e perderam a oportunidade nos últimos 5 anos. Então, não temos tamanho. O produtor rural pequeno, médio ou grande pode nos consultar, pode perguntar, a gente orienta. Tem vários tipos de trabalho, de dimensões que a gente consegue ajudar. Até essa questão de você migrar para uma questão de pessoa jurídica, como fazer. Então, tem um passivo grande ainda nessa questão, para ser resolvido. Você tem uma ideia, já confirmado a Receita e assim aceito, eles têm mais de 90 bilhões de pagamentos indevidos. E ficam lá esperando quem for buscar. Fora isso, em discussão tributária no Brasil, é metade do PIB. Então, falando de mais de 1 trilhão de discussões tributárias. Então, é um negócio que, no Brasil, infelizmente, a parte tributária virou um problema enorme. E as pessoas precisam cuidar, precisam tomar cuidado com isso. Muito bem, André. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. O assunto é um assunto complexo, mas um assunto que rende bastante.
E eu quero uma vez mais agradecer a tua presença aqui no nosso programa e certamente vamos voltar a falar sobre esse assunto aí porque tem bastante coisa a ser explorada. Eu quero só agradecer nesse momento e estender o convite para novas oportunidades. Ronaldo, muito obrigado. Estaremos sempre à disposição, não só eu, mas toda a equipe da Rede. E aí aguardando para a gente marcar aquele cafezinho, né? Então tá muito bom. Bem. Muito bem, meu caro. Dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.